Oi, eu sou a Lari, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu fiz esse quadro de tarefas no estilo Kanban usando HTML, CSS e JavaScript. Aqui tu vai poder arrastar as tuas tarefas nas diversas colunas do Kanban. Aqui eu coloquei como se fosse etapas da criação de algum projeto, por exemplo. Aí eu tenho pendente, em front-end, em back-end, em teste, concluído. Tu vai conseguir arrastar entre elas. Ele também é responsivo, então em um celular ficaria, por exemplo, assim. Aqui tu também consegue arrastar os cards entre eles. E se tu quer aprender a fazer esse Kanban, continua assistindo esse vídeo. Eu vou começar criando uma pasta aqui na área de trabalho, mas tu pode criar aonde tu achar melhor. Chamei ela de Kanban. Vou abrir o VS Code e vou arrastar essa pasta aqui para dentro. E agora eu vou começar a criar os arquivos que eu vou precisar para fazer esse projeto. Então, primeiro eu vou criar o index.html. Vou criar também uma pasta que vai ser a src. Dentro dela, eu vou criar a pasta CSS. Dentro da CSS, eu vou criar o arquivo styles.css e vou criar outra pasta na src chamada de JavaScript. E dentro dela, vou criar o arquivo script.js. Agora que a gente já tem todos os arquivos que a gente vai precisar, a gente pode abrir o nosso HTML, iniciar ele. Eu vou abrir com o LiveServe, que é uma extensão. Recentemente eu recebi um comentário no vídeo dizendo que o código não estava funcionando e ele achava que era por conta dessa pasta .vscode aqui que o dele não tinha. Mas na verdade essa pasta .vscode é só o LiveServe que cria. Ela não tem interferência nenhuma no teu código, então não precisa se preocupar com ela. Se o teu código não estiver funcionando, não tem ligação nenhuma com ela. Aqui eu já abri o HTML e eu vou dividir a tela ao meio. Aqui no nosso arquivo index.html, eu vou clicar no ponto de exclamação e vou dar um Enter, que ele vai criar essa estrutura padrão para nós. Vou trocar a linguagem aqui para PTBR e vou trocar aqui o título para Kanban. Vou começar colocando aqui a tag main e para ela eu vou colocar a classe de Kanban. Então, Kanban, que ela vai ser basicamente o quadro principal aonde o nosso Kanban vai estar dentro, então onde as colunas vão ficar. Agora aqui dentro eu vou colocar uma div e ela vai ter a classe de Kanban Column, que vai ser cada uma dessas colunas. Dentro da Kanban Column, eu vou colocar um título, então vai ser esse título aqui e esse botãozinho de mais ali. Então aqui eu vou botar outra div, ponto Kanban, e a classe vai ser Kanban-title. Eu vou colocar dentro dele um H2 e o título aqui vai ser pendente, que vai ser tipo a etapa da tarefa. A primeira seria a pendente. E vou colocar também uma tag button. Dentro dela eu vou colocar um ícone. E como que a gente coloca ícones na nossa página? Eu vou usar o fonte Awesome. Então deixa eu ir aqui no site. Então eu vou pesquisar aqui por fonte Awesome CDN. E vou ir nesse primeiro link aqui e vou acessar o CDN dele. Vou copiar aqui o CDN. Depois de copiado o CDN, é só colocar ele no nosso código e a gente já pode usar todos os ícones que ele nos fornece. Então para isso eu vou entrar no site fonte Awesome e vou pesquisar aqui pelo ícone de plus. Esse primeiro ícone aqui a gente vai usar. Vou copiar ele aqui e vou colar ele dentro da tag button. A tag button também vai ter uma classe, então vou botar aqui a class de add card. Tipo assim, aqui agora eu não fiz isso aqui funcionar, mas mais pra frente eu quero continuar esse projeto aqui e quero, por exemplo, adicionar um modal aqui onde tu vai poder adicionar classe, as tuas tarefas no caso. Eu quero também integrar isso aqui com o back-end, então fazer realmente um quadrinho de tarefas para nós. Só que ainda não tenho isso pronto, acho que vai demorar um pouco. Deixem nos comentários se vocês querem ver esse vídeo. Aqui a gente já tem o título, vamos ver como é que tá ficando. Tem o botão e ele é escrito pendente. Agora eu vou criar os cards dessa primeira coluna aqui. Então eu vou botar aqui div com a class Kanban-cards e aqui dentro eu vou colocar a div Kanban-card. Dentro dela eu vou começar colocando essa labelzinha de prioridade, né? E eu vou então, para criar ela, vou colocar uma div, vou colocar a classe para ela de badge, que seria isso aqui seria uma badge, é um tipo de componente, o nomezinho dela. A prioridade vão ser separadas em três, então vai ser a high, a medium e a low. Então essa aqui seria um exemplo de high. Depois a gente vai fazer isso certinho com o CSS e vai ficar um pouco mais claro. E dentro aqui eu vou colocar então um spam e vou escrever alta prioridade. Abaixo dessa div aqui eu vou colocar um título para o card. Então eu vou colocar a tag p com a classe card-type.
e dentro dele eu vou escrever revisar documento do projeto. Ou qualquer coisa, né? Isso aqui foi só um exemplo de card que eu coloquei no projeto. E agora vão ser as informações mais gerais, assim, do card. Então eu vou colocar aqui uma div e ela vai ter a classe de card infos. Dessa forma aqui. Dentro dela a gente vai ter um ícone, então eu vou botar uma div, vou escrever card icons. Dentro dela eu vou colocar um P e aqui eu vou colocar o ícone de comentário. Eu sei ele aqui de cor, então colocar a tag i, vai ser faRegular, que é o tipo dele, e o ícone em si é faComment. E daí abaixo do ícone eu vou colocar tipo, por exemplo, tem um comentário nesse card, sabe? Seria mais ou menos isso. Vou copiar esse P aqui e vou colar embaixo, e aqui eu vou trocar para paperclip, que simularia, por exemplo, um link, sabe? Tem um link dentro desse projeto, só que ele não tem gratuito a versão regular, ele só tem gratuito a versão solid, então deixa eu trocar aqui que ele já vai funcionar. E abaixo dos ícones, então abaixo do div card icons, eu vou colocar a div user e dentro dela eu vou colocar uma imagem, então eu vou colocar até img. Eu importei, tipo, eu tenho no meu outro projeto aqui alguns avatares que eu baixei de algum site de imagens, de banco de imagens, então eu vou adicionar eles aqui, vou criar a pasta images e vou arrastar os avatares que eu baixei mesmo aqui pra dentro. Tu pode botar qualquer imagem, sabe, pra dentro dele, só pra simular aqui algumas pessoas que estão elas, e eu só vou colocar aqui o caminho, então src/images, o avatar 1 aqui, acho que é até a minha foto aqui. E aqui no alt eu vou colocar avatar mesmo. Eu acredito que o nosso card, ele já está pronto. A gente já tem um card e a gente tem aqui uma coluna. Então, o que eu posso fazer é só copiar e vou colar ela aqui mais uma vez, a coluna inteira, né? Eu vou até botar um comentário aqui. Essa aqui seria a coluna 1 e essa aqui seria a coluna 2. Então, beleza. E aqui eu vou trocar o título de pendente para em front-end, como tá aqui. Aí eu tenho também o em back-end, em teste e concluído. Então, o que eu vou fazer vai ser duplicar essas colunas mais 3 vezes e trocar o título dela. Então, eu já volto. Então, aqui eu coloquei 5 colunas e troquei os títulos dela. Então, eu tenho a coluna pendente, a coluna em front-end, em back-end, em teste e concluído. E coloquei o mesmo card, tipo um card para cada uma, sabe? Só que depois a gente, tipo, melhora eles, coloca também as prioridades. Eu coloquei tudo alta prioridade, mas depois a gente coloca um exemplo de cada e também troca o avatar. Então, é só no lugar da tag, na tag image, trocar o caminho dela para o outro avatar que tu tiver. A gente já tem uma base assim para o nosso HTML, a gente pode agora fazer o CSS e depois a gente vai para o JavaScript para a gente conseguir arrastar e fazer funcionar o nosso Kanban, né? Então vamos primeiro para o CSS. A gente tem que importar o CSS no nosso HTML, senão não funciona. Então antes do CDN, do Font Awesome, eu vou colocar o nosso CSS. Então eu vou botar tag link e vou colocar aqui o caminho do nosso CSS. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser trocar a fonte do nosso projeto para Poppins. Então eu vou vir aqui no Google Fonts e vou pesquisar pela fonte Poppins. Vou clicar aqui em Get Font e vou clicar em Get Embedded Code. E vou aqui no Import, vou copiar só o que está dentro, a tag style junto não precisa, e vou colocar ela no nosso CSS. Agora a gente já pode usar essa fonte. Então, para usar ela, eu vou colocar um asterisco, porque o asterisco ele faz com que eu pegue todos os elementos, todas as tags do HTML. Então, para usar a fonte, é só colocar um font family, entre aspas, simples, Poppins, vírgula sans serif, que é a outra variação caso a Poppins não funcione. A fonte já está funcionando. Agora eu vou zerar qualquer margem e qualquer padding padrão que os elementos HTML tenham. Então, vou zerar todos. E vou colocar também um box size em border box. Vou customizar o body da nossa página. Então, body. Vou colocar uma altura mínima para nossa página. Então, uma min height de 100 VH. Vou colocar também um display flex, um justify content center e um align item center também. E vou colocar um fundo. Então, background, linear gradient. Vou colocar um gradiente de 90 graus, então 90 deg. E as cores que eu vou usar vai ser A5, B4, FC, vírgula. A segunda cor, aqui não deu para ler direito, agora deu para ver. E a segunda cor vai ser 93
C3, C5, FD. E ele vai ficar mais ou menos assim. Vamos ir pro Kanban agora. Então, vou botar aqui ponto Kanban. Vou colocar para ele um display flex para cada coluna ficar uma ao lado da outra, dessa forma aqui. Tá meio estranho agora, mas depois vai melhorar. Vou colocar também um gap de 14 pixels, um padding de 24 pixels. Vou colocar também uma width de 100% e vou botar que ele vai ter uma altura, então uma height de 90 VH. E eu quero que ele role, mas quem tá rolando agora, quem tá indo pro lado é o body e não o Kanban. Então, para não ser, tipo, para não girar aqui no corpo da página e sim no Kanban, eu coloco aqui no Kanban um overflow X de alto. Então, quem vai rolar aqui vai ser o nosso Kanban e não a nossa página. Isso aqui depois a gente vai ter que arrumar também, mas a gente arruma depois daí, porque eu quero que cada card possa rolar e não todos eles, mas depois a gente vê isso. Agora não precisa se preocupar com isso. Agora vamos mexer em cada coluna em si. Então eu vou colocar aqui um ponto Kanban traço column, então Kanban column. Vou botar um display flex, um flex direction de column. Vou colocar também um gap de 18 pixels, uma altura de 100%. E como eu disse antes, eu quero que cada coluna possa rolar separadamente, né? Não o corpo todo. Então, para isso, eu coloco aqui, ó, overflow Y de alto. Aí, ó, cada um vai rolar no seu. Dessa forma aqui. Claro que agora tá meio esquisito, mas depois a gente vai ajustar isso, tá? Vou colocar uma cor de fundo para ela também. Então, vou colocar aqui background color de hashtag F6, F8 e FC. Botar também um border radius. Então, border radius de 12 pixels. E uma box shadow. Então, box shadow de 0 pixels, 10 pixels, 15 pixels, menos 3 pixels, e a cor vai ser RGBA de 0,0,0,0.1, dessa forma aqui. Vou colocar também um padding, então vai ser um padding de 12 pixels. E agora eu tô tendo que gravar o vídeo novamente, porque eu tinha gravado todo o vídeo e vi que tava sem áudio. Então vou continuar aqui de novo, porque eu acho que foi daqui que eu parei. Então deixem bastante like, porque olha, deu trabalho, tô gravando isso aqui 2 vezes. Mas vamos lá, continuar. Depois do box shadow aqui, eu vou colocar um padding de 12 pixels. Então, padding, 12 pixels. E vou colocar também um overflow hiding, porque eu não quero uma scroll aqui e nem para os lados, porque depois o que eu vou scrollar, mesmo eu vou rolar, vai ser só esse meio aqui. Isso aqui vai ficar fixo. E agora, o que a gente vai fazer vai ser colocar aquela corzinha em cima deles. Então, para isso, eu pego esse Kanban column ali, então, ponto Kanban column, e boto 2 pontos after. Vou colocar um position absolute nele, position absolute, e vou colocar aqui um position relative. Vou colocar também aqui um content de aspas simples, uma altura de 5 pixels e uma largura, então uma width de 100%. Vou botar também um top 0 e um left 0. E agora, como são cada uma cor diferente, a gente tem que definir qual coluna tem cada cor. Só que para isso, aqui no HTML, a gente não tem nada que indique, essa é a coluna 1, essa é a coluna 2. Para isso, o que a gente pode fazer é colocar um atributo em cada uma das colunas, que seria o data ID. A gente vai criar esse atributo. Então, data-id vai ser o ID de cada um. Então, por exemplo, a primeira aqui vai ser 1, a segunda vai ser 2, 3, 4 e 5. Aí, agora que a gente tem cada um dos IDs, a gente pode copiar esse Kanban column after aqui, só que no meio dele, a gente vai dizer qual coluna que a gente quer. Então, para isso, a gente vem aqui no meio aqui e coloca um colchetes e coloca assim, ó, data ID igual, e agora o primeiro, né, vai ser 1. E vou colocar a cor que eu quero. Então, background color, e a cor que eu vou usar aqui vai ser um rosa, então D5, 73, B6. Vou copiar aqui e vou só trocar ali para 2 e a cor que eu quero vai ser diferente. Agora a cor vai ser FEA06, sim. Vou colar aqui mais uma vez e vou trocar aqui para 3 e vou trocar a cor. Agora vai ser FED565. Vou colocar agora aqui 4 e a cor 92A5
5FB. Mais uma vez, agora o 5, a cor vai ser 6ED0BC. Agora a gente tem cada um com a sua cor. Eu vi também que eu esqueci de colocar aqui uma largura mínima na coluna do Kanban. Então aqui eu vou colocar uma min width de 252 pixels. Agora vamos ir aqui pro título. Então eu vou botar aqui ponto Kanban traço title, vou colocar um display flex e um justify content space between. Vou customizar o título em si, então ponto Kanban traço title H2. Vou colocar uma font size de 18 pixels, uma cor de hashtag 4B5563 e um font weight de 600. E vou customizar agora o botão, então ponto add traço card, vou colocar a mesma cor, então vou até copiar esse aqui, vai ser a mesma, só vou colocar uma font size de 20 pixels, uma background color de transparente, um cursor pointer e uma border none. Agora vamos mexer na div que tem todos os cards, então ponto Kanban traço cards, eu vou colocar um display flex, um flex direction de column, um gap de 8 pixels, uma altura de 100% e um overflow Y de alto e overflow X de hiding. Dessa forma aqui só mexe no meio. Agora eu vou mexer no card em si, então ponto Kanban traço card, ele vai ter um display flex, um flex direction de column, um gap de 8 pixels, um background color de hashtag FFFFFF, um border radius de 8 pixels, de 14, na verdade não, 8, de 14 pixels, um padding de 10 pixels e um box shadow de 0 pixels, 5 pixels, 5 pixels, menos 3 pixels e RGBA de 0,000.1 e um cursor pointer também, que depois quando a gente for puxar ele a gente consegue ver melhor. Agora a gente vai fazer essa partezinha aqui do alta prioridade, né, que é o badge, aquele componente que eu comentei. Então eu vou botar aqui ponto badge e vou colocar para ele uma cor do texto de hashtag FFFFF. Deixa eu só colocar uma cor de fundo qualquer pra gente conseguir ver por enquanto. Pode ser essa aqui. Mas por que não tá funcionando? O que eu fiz errado? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, aqui eu escrevi errado, gente. Olha só. A gente quer escrever em inglês as coisas, mas escreve em inglês tudo errado, né? Daí é complicado. Pra trocar todas, tu pode dar um Ctrl H e escrever certo, né? Badge. Aí tu clica aqui e substitui tudo que tá errado pela palavra certa. Agora tá funcionando. Aí, o que a gente precisa fazer também? Colocar uma largura de fit content, pra largura dele ser só nele, só ele mesmo. Vou botar uma font size também de 12 pixels e vou colocar um padding de 4 pixels e 8 pixels. E um border radius de 12 pixels. Dessa forma aqui. Só que daí, como cada um vai ter a sua cor, eu vou tirar essa cor daqui. E lembra que eu falei das prioridades? Vai ter a high, a medium e a low. Então, para isso, eu vou criar aqui o badge.high. A cor aqui vai ser aquele rosinha D573B6. E eu vou criar as outras também. Então, o badge medium, que vai ser aquele laranja, que vai ser aquele laranja. Então, o background color FEA065. Acho que é isso. Só tem que colocar aqui em qualquer lugar aqui só para testar. Medium. Tá funcionando. Aí agora falta só a low. Então, badge.low e a cor vai ser aquele azul 92. Vai ser 92 a 5 FB. Vou colocar em qualquer um aqui para testar também. Deixa eu botar nesse aqui. Badge low. Assim. Ele ficou dessa forma aqui. Agora vamos mexer dentro do card. Deixa eu já diminuir essa imagem aqui porque ela tá muito grande. A gente mal consegue ver as outras coisas por conta dela. Então eu vou botar um ponto user img e vou colocar uma largura para ela de 42 pixels, uma altura de 42 pixels também e vou colocar um border radius de 100% para ela ficar completamente redonda. Deixa eu tirar isso aqui daqui. E um Object Fit Cover para ela não perder a qualidade, para ela não distorcer. Agora vamos voltar nas outras coisas aqui. Vou mexer nas informações do card. Então eu vou botar ponto card traço infos. Vou colocar aqui um display flex, um justify content space between e vou colocar um align item center.
Vou mexer no card icons, então ponto card icons, um display flex e um gap de 18 pixels. E eu vou trocar a cor dos ícones, então ponto card icons, o i, a cor dele vai ser hashtag A8AA. Faltou hashtag aqui. Dessa forma aqui. Eu quero customizar também a nossa scroll, porque eu não gosto muito dessa scroll padrão. Eu vou fazer ela do meu jeito, vou mostrar pra vocês também como que vocês podem customizar ela. Então, eu vou começar aqui colocando asterisco para trocar a scroll de todos os lugares que tiver scroll. E para pegar ela, eu boto dois pontos, traço WebKit, traço scroll bar. E a gente tem que pegar a parte de dentro e a parte de fora. Então, para pegar a parte de fora, a gente bota traço track. E eu vou fazer o quê? Vou trocar a cor dela, vou botar uma background color de hashtag EAEFFA. Então, aqui trocou a cor. E eu vou colocar também um border radius de 8 pixels. A gente não vai conseguir ver por enquanto, mas depois a gente vai ver. E agora a gente vai trocar também a parte de dentro. Eu vou botar asterisco, dois pontos, traço WebKit, traço scroll bar, traço thumb. Vou colocar aqui background color de hashtag DDE9FA. E vou botar um border radius de 20 pixels. Para fazer ela funcionar, eu vou definir aqui em cima um asterisco dela inteira. Então, para dizer que eu tô mexendo nela, eu boto WebKit, traço scroll bar e vou botar aqui uma largura, por exemplo, de 8 pixels. Assim ela funciona. Eu só não gostei muito desse azul, que eu achei ele muito clarinho. Então, vou clicar aqui e vou botar um pouco mais pra frente aqui para deixar ele um pouco mais escuro. Assim tá bom. Achei que quase não deu pra ver ele. E se aqui for muito pequeno também, aqui já vai aparecer scroll também. Aí, quando ele ficar responsivo, ele vai funcionar certinho. Acredito que o nosso CSS geral, assim, ele já tá pronto. A gente pode fazer o JavaScript e depois a gente volta pra cá, caso a gente precise arrumar alguma coisa, né? Então, eu vou importar o nosso JavaScript no nosso HTML. Pode ser aqui no head mesmo. Botar script, src e o caminho. Então, src barra JavaScript e script.js. Aqui no JavaScript, quando a gente tá fazendo um Kanban, a gente tem que pensar em duas coisas principais. O item que vai ser arrastado e o item que vai receber o que está sendo arrastado, né? O que está recebendo o arrastamento. A gente tem que pensar em duas coisas, na coluna e no card. Então, vamos começar pensando no card. O card, ele tem que ser arrastado. Então, eu vou começar pegando todos os cards da nossa página. Então, para isso, eu boto aqui document.querySelectorAll, todos que tiverem a classe.kanban-card. O que eu vou fazer com eles? Para cada card que for encontrado, eu vou executar uma função. Então, para cada um deles, eu boto aqui for each, para cada um deles, eu vou pegar o card, né? E vou fazer aqui uma arrow function. E eu vou adicionar para o card um listener, que para quando eu começar a arrastar o cartão. Então, eu posso adicionar, por exemplo, uma classe. Então, quando eu começar a arrastar ele, eu adiciono essa classe. Então, eu vou botar aqui no card um event listener e o JavaScript ele tem o listener de drag start. Então, drag start, quando começar a arrastar, faz alguma coisa. Então, eu vou botar aqui e o que eu vou fazer quando o card começar a arrastar? Eu vou adicionar uma classe no próprio card. Então, para isso, eu coloco aqui o e.currentTarget, que é o que eu tô arrastando, .classList, .add, e eu vou adicionar aqui, por exemplo, a classe dragging. Como padrão, o HTML ele não é arrastável. Então, a gente tem que definir que o card ele pode ser arrastado. Então, para isso, eu tenho que definir para cada card aqui e ele é arrastável. Então, eu boto aqui draggable true. Eu adicionei no primeiro, ó. Aí agora ele pode ser arrastado. Dessa forma aqui. Eu vou colocar em todos eles. Então, todos os cards que eu tenho aqui, eu vou adicionar esse atributo. Então, aqui para cada card, eu vou adicionar esse draggable true. Agora, todos os cards que eu tenho aqui podem ser arrastados. O que eu fiz no CSS vai ser só diminuir um pouco a opacidade. Então, eu vou pegar essa classe dragging aqui, que eu criei, e vou botar um opacity de, por exemplo, 0.5. E eu vi agora que eu cometi um pequeno erro, que eu não posso colocar o nosso JavaScript no header. Eu tenho que colocar ele no final do body, porque ele tem que vir ser carregado só depois do conteúdo para ele funcionar. Então, por isso que não estava funcionando, que eu até testei, coloquei um opacity 0 aqui para mim testar, e ele não estava funcionando. Aí eu arrumei ali, coloquei o script ali para baixo, e
se eu clico, agora funciona, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, se eu clico pra arrastar o card, ele adiciona essa classe dragging. Só que eu não tô tirando ela quando eu paro de arrastar. Aí depois a gente faz isso. Então eu vou manter aqui a opacidade 0.5. Vai ficar mais ou menos assim, né? Só que eu ainda tô arrastando esses cards. Eu tenho que, no caso, tirar a classe dragging quando eu parar de arrastar. Então, o drag start faz com que eu possa adicionar alguma coisa, fazer alguma coisa quando eu começo a arrastar. Só que eu posso fazer alguma coisa quando eu paro de arrastar também. Então, é o mesmo esquema. Eu boto aqui um card.add event listener, só que agora no lugar de drag start é drag end. E o que eu vou fazer quando eu finalizar? Eu vou passar aqui o evento, receber aqui o evento e vou botar aqui o e.currentTarget, então o card que está sendo arrastado. Vou botar aqui um classList.remove, eu vou remover a classe dragging. Então, dessa forma, quando eu arrastar, a opacidade do card vai diminuir, mas quando eu parar de arrastar, vai voltar ao normal. Aí agora, o nosso card, que eu falei, né, que a gente ia mexer com o card e com as colunas, a parte do card está pronta. Agora a gente só tem que receber o card, a coluna, né, permitir que a coluna receba o card. Para isso, é bem simples. Agora a gente vai ter que pegar todas as colunas, então para isso a gente bota um document.querySelector all, entre aspas simples, .kanban-cards. Então, para todos os cards, né, a coluna que eu me referi foi a essa parte do meio, né? Não o todo, seria só a partezinha dos cards, os cards que recebe. Não sei se ficou simples de entender. Então, para todos os cards, eu vou pegar eles, então eu vou dar um for each também. Para cada coluna, então for each column, vou fazer aqui uma arrow function. Aqui faltou fechar o parênteses. Então, o que eu vou precisar fazer agora? Agora eu vou ter que adicionar um listener para quando o card ele for arrastado sobre a coluna. Daí eu troco a corzinha, tipo aqui, ó. Vai trocar a cor quando o card for arrastado sobre a coluna. Então, para isso, eu coloco aqui column.addEventListener. O evento agora vai ser o drag over. Então, quando estiver arrastando por cima, aqui vai ser o mesmo esquema. Então, é o arrow function, aqui é arrow function. A gente tem que impedir o comportamento padrão, que é não deixar com que ele faça esse drop. Então, para isso, é só eu colocar aqui, ó, o e.preventDefault. Para isso, ele vai permitir que a gente consiga arrastar alguma coisa por cima da outra. Então, o que a gente pode fazer para isso ficar visível, tipo, trocar a corzinha ali agora, vai ser só a mesma coisa daqui, ó. Eu posso pegar até isso aqui, colar aqui e só trocar a classe dragging para alguma outra classe. Eu vou colocar cards hover, para quando os cards estiverem fazendo um hover. Eu vou colocar isso aqui lá no meu CSS, pode ser aqui, e eu vou trocar a cor de fundo. Então, eu vou botar um background color de hashtag EAEFFA. Ó, já vai funcionar. A gente tem que fazer que nem a gente fez com o card. A gente tem que remover quando tiver saído da coluna. Então, aqui eu também vou colocar um border radius de 8 pixels. Aí vai ficar redondinho, que nem o card de baixo. Aí a gente vai ter que tirar, né, quando fizer outra coisa. Então, nesse caso, vai ser um drag leave. Quando o drag estiver over, vai vir a cor. Quando ele sair, vai tirar a cor. Eu posso simplesmente copiar isso aqui, colar aqui, tirar esse prevent default que não vai precisar. Vou trocar o add para remove e vou trocar o drag over para drag leave. Quando eu arrastar, ele vai trocar de cor, mas quando eu sair de cima, ele vai tirar a cor. Ah, mas quando eu larguei, a cor ficou. Aí agora é o que a gente vai fazer. Agora, a gente vai fazer a parte mais legal, que é quando eu largar, o card ficar. Então, o que eu vou fazer agora vai ser um listener para quando o card for solto na coluna, ele receber o card. Então, eu boto assim, column.addEventListener e agora vai ser o evento, vai ser o drop, para quando eu largar, que eu boto o E e a arrow function. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser remover essa classe. Então, já vou copiar aqui, vou colar aqui. Quando eu largar, já removeu a classe. E agora eu vou ter que adicionar ele para dentro. Só que a gente vai ter que, primeiro, selecionar o card que está sendo arrastado. Então, o card que está sendo arrastado é o card que tem a classe drag. Então, eu vou pegar aqui com a const, vou chamar ela de drag card, pegar aqui o document.querySelector, a classe Kanban card, escrevi errado, Kanban card, e tiver a classe junto dele de drag. Aí, para mim passar para dentro da coluna, é simplesmente eu coloco assim, ó, e.currentTarget.append de drag card. Dessa forma, eu coloco o card para dentro da coluna. Dessa forma, aqui a gente já tem o nosso Kanban e o nosso Kanban já está funcionando. E dessa forma, aqui a gente tem o nosso Kanban
funcionando certinho. E será que ele já tá responsivo também? Vamos testar. Ele já tá funcionando. Dá pra mim arrastar aqui certinho. Agora eu vou passar pelo código. Talvez não tenha ficado muito claro, eu vou tentar explicar ele um pouco melhor. Então, aqui o que a gente tá fazendo é pegar todos os cards da nossa página. Então, todas as divs que tem a classe Kanban Card. É como se a gente estivesse tentando pegar todas as tarefas que a gente tem no nosso quadro. Então, aqui eu faço isso. E para cada card que foi encontrado, a gente executa um conjunto de ações, né? Que a gente tá passando aqui o for each. E as ações seriam isso aqui. Aí, o que é cada ação, né? A primeira, a gente tá dizendo que quando eu começar a arrastar o card, ele vai fazer o que tem aqui dentro. Então, quando eu começar a arrastar o card, eu vou adicionar a classe Drag. Para trocar a corzinha ali do card, ele ficar com uma opacidade diferente. E para quando eu parar de arrastar o card, eu vou remover essa classe, para ele não ficar para sempre com a classe, né? E aqui embaixo, o que a gente está fazendo? A gente está selecionando todas as colunas. Então, todos esses miolos aqui, de cada uma das etapas, a gente vai selecionar. A gente começa adicionando um listener, né? Para quando o card passar por cima da coluna, eu adicionar essa classe de cards hover. Então, o card tá ali trocando a corzinha da coluna. E aqui, o que eu faço é remover quando eu saio de cima. Só que aqui a gente tem esse Prevent Default, né? Deixa eu explicar melhor o que seria esse Prevent Default. Ele é necessário colocar para permitir que o card ele seja solto, né? Porque sem isso, o navegador ele não permite que tu consiga soltar algum elemento, né? Soltar algo sobre algum elemento. Então, dessa forma, a gente consegue permitir isso. E aqui no drop, o que a gente está fazendo é simplesmente soltando o card, fazendo com que, esse drop é soltar, largar. Então, o que a gente faz aqui, a gente começa removendo a classe cards hover, para quando eu soltar, sair a classe. Depois a gente pega o card que está sendo arrastado com a classe drag, e depois a gente dá um append child para largar o card que está sendo arrastado para dentro da coluna, que está sendo, no caso, que está por cima. Então, esse current target é a coluna e o drag card é o card que está sendo arrastado. E dessa forma, a gente conseguiu fazer o nosso Kanban. Eu espero que eu tenha conseguido explicar certinho. Às vezes eu me atrapalho um pouco, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. E até a próxima. Tchau!